O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou hoje que a Rússia e a Ucrânia devem alcançar um acordo de paz ou Washington vai abandonar os esforços de mediação nessas negociações. Uma reunião importante aconteceria hoje em Londres, envolvendo os Estados Unidos, a Ucrânia e representantes europeus, mas foi cancelada justamente depois desses impasses nas negociações entre as partes. Fred, vamos entender melhor assim, esse adiamento, né? Na verdade, esse rebaixamento de reunião que seria feita a nível ministerial e agora passou para nível de assessorias, né? O próprio Vance disse que essa reunião seria um dos passos finais, né, para encerrar esse conflito. Assim, ele disse, não vai ser, talvez não seja o final, mas um dos passos finais. E agora com essa reunião adiada, o que isso traz de expectativa para o conflito? As expectativas não são boas, né? Nós estamos vendo que há uma queda de braço muito forte dos Estados Unidos com a Ucrânia, né, desigual, mas muito forte, uma pressão intensa para que a Ucrânia entregue seus resultados. E também uma pressão da Rússia com os Estados Unidos para tentar obter ganhos. Né? Nós temos aqui no slide a frase do J.D. Vance, que foi muito forte. Ele chegou para as negociações, uma visita à Índia, e lá ele já tinha essas informações do Marco Rubio desistindo da reunião. Então ele falando, né? Nós fizemos uma proposta muito explícita, tanto para os russos quanto para os ucranianos, e está na hora de eles dizerem sim ou os Estados Unidos abandonarão esse processo. Alguns dias atrás, o próprio Marco Rubio havia falado sobre isso, que os Estados Unidos têm outras prioridades. Mas o que aconteceu nesse ínterim, né? Assim, o Marco Rubio disse que não iria para essa reunião em Londres porque teve problemas de agenda. Não é bem isso que aconteceu, não. Na verdade, a agenda dele de alguns dias atrás, mais ou menos 6 dias atrás, envolvia uma viagem dele e do Steve Witkoff, o negociador-chefe principal do governo Trump, à Rússia. E lá eles fecharam uma proposta, né, que seria apresentada agora em Londres. Essa proposta envolvia alguns pontos básicos, né, que nós delineamos aqui, podemos passar aqui no slide, quais seriam esses 4 pontos básicos, né, que seriam apresentados, né, e ontem mesmo já eram de conhecimento dos ucranianos. O primeiro deles é que a Rússia pediu que Ucrânia e Estados Unidos reconhecessem a Crimeia como posse da Rússia. A Crimeia foi tomada em 2014. Em troca, a Rússia faria uma revisão do controle sobre algumas das áreas que eles já possuem hoje. Né? Depois, a Ucrânia também teria que desistir de entrar para a OTAN e a Rússia poderia discutir a questão de entrar uma força de paz para manutenção. Assim, é tudo muito incerto. Né? Para você ter uma ideia, territorialmente, esse mapa do Instituto dos Estudos da Guerra mostra o que está em jogo ali territorialmente nessa proposta. A área que a Rússia ficaria com ela em definitivo seria essa onde está Sebastopol, bem ao sul, na divisa do Mar Negro com o Mar de Azov. Né? Seria a confirmação. Toda essa outra área rosa que vai Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia poderia ou não ser entregue. Isso é mais ou menos 20% do território da Ucrânia hoje. Então, você garante o controle do Mar Negro, do qual a Rússia depende hoje para atingir a meta de retomada de exportações de fertilizantes, por exemplo, para 80 milhões de toneladas ano até o ano de 2030. Para você ter uma ideia, o Brasil é um dos grandes compradores de fertilizante e depende desse fertilizante para atingir essas metas de crescimento da safra, que tem sido a nossa âncora do crescimento econômico e também da gente poder conter a inflação. Né? Outros compradores seriam Estados Unidos, China, etc. Além disso, o controle do Mar Negro
é também uma fonte de escoamento da economia dos grãos, trigos da Ucrânia, que garante ainda um pouco do esforço de guerra dela, né, em torno de 30 milhões de grãos agora nesse período. Eles recentemente fecharam um acordo de navegação que permite esse escoamento, e também você conseguindo esse controle, e recentemente ele foi bem ameaçado com o deslocamento de fragatas equipadas com mísseis Caliber, que tem alcance inclusive para atingir a cidade de Lviv, que quase na fronteira com a Polônia. Então, você vê o que está em jogo, o que a Rússia está ganhando, né, com esse controle, e em compensação, o tão pouco que ela está oferecendo. Ela oferece incertezas, né, Fred? Ela diz, eu quero essas terras, as terras que eu já ocupei, talvez eu queira, mas ainda vou ver, vou permitir força de paz, mas talvez ainda vou ver. É assim, é até difícil você pensar que isso é uma proposta que vai ser aceita, né, assim, porque realmente, se eles não vão ganhar nada, eles vão aceitar por quê, né? Exatamente. Aí entra a segunda queda de braço que eu falei, que é de Putin com os Estados Unidos. Putin, nesse momento, ele está fazendo um jogo duplo com os Estados Unidos. Primeiro, ele acena com essas negociações de paz, que aí ele vai prolongando as possibilidades de negociação. Lembremos, as primeiras negociações do governo Trump sobre a guerra da Ucrânia excluíram completamente a Ucrânia. Né? Foi uma reunião com a Rússia que definiu o controle, o interesse nas terras raras da Ucrânia. Né? Essa negociação excluiu a Ucrânia inicialmente. E outros dois atores que recentemente foram chamados a participar dessas negociações paralelamente, que são a França e o Reino Unido, também começaram a ser escanteadas. Essa movimentação do Marco Rubio hoje, que tirou a importância, né? Você rebaixou o nível da negociação, porque era o secretário de Estado dos Estados Unidos, o principal negociador dos Estados Unidos, o representante da presidência da Ucrânia, o ministro da Defesa e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, mais altos funcionários do Reino Unido e da França, se tornou uma reunião de burocratas ali. Então não há uma possibilidade de tomadas de decisão maiores. As pessoas que estão lá não têm esse poder, né? Acaba que não... Tá, e é só para ficar de garotos de recados ali, para quem realmente tem esse poder de decisão. Isso é muito importante para Putin. Por quê? Porque quanto mais tempo ele escanteia essas forças e mantém o contato com os Estados Unidos, ele vai reforçando as possibilidades dele retomar as negociações, as relações comerciais e o status dos estados, de um Estado potencialmente negociador. Como eu falei, ele tem esse projeto de levar 80 milhões de toneladas de exportação de fertilizante até 2030. Atualmente, a Rússia está enfrentando problemas de sanções. Tem mais de $500 bilhão de dólares retidos em valores, recursos, etc., por conta dessas sanções. Então, esse jogo do Putin permitindo estender as negociações, quando ele, de fato, o grande interesse que ele tem é desses ganhos em normalização das relações comerciais. Enquanto isso, ele oferece pouco, recebe muito e estabelece condições que ele, numa possível passada esse espaço das negociações, se ele retomar a ofensiva, ele vai estar em condições militares e estratégicas melhores até do que ele tinha quando ele fez a invasão há 3 anos atrás. Pois é, e aí fica uma dúvida, Fred, a respeito disso, porque há uma impressão, assim, de quem não estuda tão a fundo, que há uma certa vitória. A Rússia está em vantagem, né? Há uma vantagem da Rússia hoje em relação ao conflito, porque já existe esse território que já está tomado ali, de certa forma, existe enfim, essa demonstração de força, de não ceder, de estar ali numa posição enfim, que hoje que é a única coisa que o Putin entende como uma desvantagem para ele, então seriam essas sanções. É isso mesmo? A gente tem essa impressão e ela é verdadeira? Sim, há condições
positivas para a Rússia. Esses últimos movimentos do governo Trump expuseram a enorme dependência da Ucrânia do apoio norte-americano, mais até do que europeu. No período em que os Estados Unidos suspenderam a entrega de ajuda militar e principalmente o compartilhamento de informações de inteligência, a eficiência dos ataques de drones dos ucranianos reduziu, certo? Então a capacidade ofensiva dele perdeu, e a capacidade defensiva também. Nós não podemos negar que, ao mesmo tempo, esses 3 anos de guerra, houve muitas perdas materiais da Rússia, né? Só que a Rússia, ela também, por outro lado, ela estreitou algumas parcerias que têm sido ajudado no esforço de guerra. Por exemplo, a parceria com o Irã, inclusive com a instalação de fábricas de drones Shahed iranianos dentro da Rússia, e a parceria com a Coreia do Norte, né, que inclusive com militares norte-coreanos lutando ao lado de russos para a retomada da região de Kursk. E nos últimos dias, inclusive, houve uma denúncia do Zelensky de que haveria, inclusive, soldados chineses atuando junto com os russos. A China nega que isso esteja ocorrendo, né? Apesar de ter uma parceria também militar e estratégica com a Rússia. A Fran estava, para a gente finalizar, que a Fran estava com uma questão, né, Fran? Até um pouco do que a gente estava conversando antes do programa, né, na reunião de pauta, é justamente que a impressão, Fred, acho que não somente dessa relação aí de guerra entre Ucrânia, Rússia, mas quando a gente olha também outras questões diplomáticas, até mesmo que os Estados Unidos têm feito em relação à guerra tarifária e várias outras questões, se passa muito a impressão de que vários acordos, várias negociações, atos, né, que a gente teve por anos e anos na diplomacia, em questão comercial e tudo, todos eles estão sendo rompidos muito em função de uma linha muito autoritária, uma visão de que de tudo ou nada, né, de alguns líderes mundiais, no sentido de que se não for desse jeito, não há espaço. Então, é muito do que se parece desse acordo aí que o Putin, né, essa solução que o Putin apresenta para a Ucrânia, vai muito também no sentido, assim, é basicamente como, olha, a Ucrânia não precisa existir, né? Aceitem os nossos termos, as nossas condições, estamos te pedindo exatamente só isso. Então passa muito essa visão, né? De que tudo não existe mais essa questão de diplomacia, tudo está ruindo ao longo dos últimos anos. Essa é a impressão que a gente tem mesmo. Até porque nós nos acostumamos com aquele período da globalização, né, onde os estados, todos os países, eles estavam muito interdependentes uns dos outros, né? Nós tínhamos muita facilidade de contato uns com os outros. E para essa facilidade de contato, se você lembrar a possibilidade da gente viajar de um país para o outro, você produzir carros, os motores saíam de um país, o conjunto de chassi e locomoção de outro, carroceria era feita aqui, e tudo isso poderia ser agregado, dependia de acordos que eram feitos em muitas instituições multilaterais, né? Nós tínhamos organizações muito preocupadas com isso. Na questão econômica, né, um grande avanço foi a construção da Organização Mundial do Comércio, que facilitou muito essa interação, né, para que os países lucrassem, né, e ganhassem, faturassem como blocos, incluindo toda essa união. Só que o que acontece? Nós estamos trocando todos esses, né, mecanismos que permitiam vantagens mútuas, né, ou pelo menos diminuir as desvantagens entre grandes e pequenos. Havia um espaço onde eles poderiam negociar sem ser na diplomacia bruta ou na força bruta, né? Nós estamos abandonando isso. E nós estamos voltando, né, aparentemente, a um período muito antigo, até da época da Santa Aliança ali, onde os reis disputavam, a gente lembra das aulas de história, né? O xadrez dos reis europeus que dividiam a Europa em áreas, e os pequenos países acabavam sendo engolidos nisso. E hoje nós temos essas grandes lideranças optando por negociações diretas, né?
ignorando os países menores e aqueles que não mostram tanta força quanto ele. Hoje nós temos 2 líderes de imensa força econômica, né, que são os líderes dos Estados Unidos e da China, uma Rússia que ainda tem uma força significativa, porém, ele perdeu muito da capacidade que tinha no passado, né? Hoje ela acaba precisando realmente forjar novas alianças, e essas alianças acabam sendo bilaterais, né? E depois, a Europa, que já foi uma grande potência no passado e que tinha um potencial muito grande com o crescimento da União Europeia, hoje ela está sendo escanteada. As primeiras negociações para a solução da crise da Ucrânia e da guerra da Ucrânia foram feitas excluindo todos os outros. Trump negociou diretamente com a Rússia, ignorou completamente a presença da Europa, que foi um parceiro na defesa e no fornecimento de armamentos até agora, né? E agora e ignorou também quase que completamente a Ucrânia. Então você tem essa resistência da Ucrânia a essas propostas, mas a gente não sabe até que ponto esses países vão continuar, e a tendência que a gente vai ter é que esses grandes países acabem negociando entre eles e colocando a força que ele tem para o resultado que desejam.